Direito penal, norma penal. Continuando o estudo do direito penal material, vamos falar agora sobre a norma penal. E a norma penal ela é a base da dogmática penal, que é o complexo de normas jurídicas de um Estado. O conceito de norma penal passou a ser desenvolvido no século XIX por Biding e List. E nessa época, eles entendiam que o delinquente não violava a lei, pois a conduta ela se subsume a um tipo legal, que descreve a conduta especificamente e a sanção aplicada a quem comete a conduta. Essa conduta também deveria violar a norma jurídica, que era diferente do tipo penal. Portanto, o tipo legal e a norma jurídica eram entes distintos. Por sua vez, a norma jurídica era a ordem proibitiva ou imperativa associada à conduta que estava prescrita no tipo legal. Assim, quando a ação do delinquente se subsume ao tipo legal e viola a norma jurídica, essa ação ou omissão era punível. Entretanto, esse conceito de norma jurídica não é mais aceito no nosso ordenamento. Portanto, para Biding e List, havia uma separação clara entre o tipo penal e a norma penal. Inclusive, foi com base nessa distinção entre tipo legal e norma jurídica que von List construiu as bases para distinguir a antijuridicidade, distinguindo a antijuridicidade formal e material. Assim, para o direito contemporâneo, nós temos que a norma ela é a norma agendi, portanto, o direito objetivo, e a lei é a fonte formal da norma. Dentro da dogmática penal, ou seja, do complexo de normas relacionados ao direito penal, teremos que a lei contém a norma penal, que contém uma proibição textual, que define uma conduta e comina uma sanção específica, sendo que a norma penal tem determinadas características. Quais sejam? Ela é exclusiva, porquanto somente ela pode definir crimes e cominar penas. Ela também é imperativa, ou seja, é autoritária. Dessa forma, o seu descumprimento comina uma determinada pena, uma determinada sanção, obrigando o infrator a cumprir a ordem. Ela também é generalista, porquanto atua sobre todas as pessoas, tanto sobre os receptores como quanto aos seus aplicadores. A norma penal também é abstrata, tendo dessa forma um denominador comum para que o seu alcance seja maior. E ela também é impessoal, pois pune acontecimentos futuros, não sendo dirigida a uma pessoa específica. Como exemplo dessas características, podemos citar o artigo 121 do Código Penal, que é o crime de homicídio. E o crime de homicídio diz matar alguém. Observe que todas as características da norma estão descritas nesse tipo penal, porquanto é impessoal, é abstrata, não diz exatamente quem deve matar ou quem não deve. Ela é generalista, porque não diz quem especificamente deveria ou não matar, imperativa, porque dá uma ordem, e é exclusiva nos termos de alguns princípios que nós já vimos anteriormente. E essa relação contextual é justamente o que permite a interpretação da norma penal. Lembrando que toda a lei deve ser interpretada. Ainda falando sobre a norma penal, vamos falar sobre a técnica legislativa que é utilizada para a criação da norma incriminadora. A norma incriminadora deve ser indireta e descontínua. E ela é indireta porque descreve uma conduta contrária àquela que o legislador pretende proteger, não sendo, portanto, um preceito proibitivo direto. E essa descrição contém o preceito primário, que especifica a conduta que será punida, e o preceito secundário, que diz qual a sanção aplicável a essa conduta. E ela é descontínua porque protege apenas uma parte dos bens jurídicos, somente os mais importantes, que são elencados pela sociedade, nos termos do princípio da fragmentariedade que foi estudado anteriormente. E caso você tenha o nosso livro, basta clicar nesse link e será direcionado a ele. Portanto, a norma incriminadora ela descreve condutas ilícitas, com base no princípio da legalidade.
E essa descrição da conduta ilícita gera uma norma imperativa, que está oculta no texto legal, conforme vimos no artigo 121 do Código Penal, que diz matar alguém. Ela não fala que é proibido matar alguém. Ao contrário, por exemplo, e isso fica bem claro no texto bíblico de Êxodo 20:13, que é um texto clássico que fala sobre os 10 mandamentos e diz: não matarás. Observe que é clara a ordenança de não matar. Ao contrário do que o Código Penal nos mostra, que é possível matar alguém. No entanto, se você matar alguém, você terá uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. Já em relação às normas não incriminadoras, que estão em sua maior parte na parte geral do Código Penal, são bem distintas da norma incriminadora, pois as suas proposições jurídicas são amplas e genéricas. Elas são amplas porque não estão adstritas ao princípio da fragmentariedade, como as normas incriminadoras. E ela também é genérica porque não depende da estrita legalidade, não sendo adstrita, portanto, ao princípio da legalidade, como é o caso da norma penal incriminadora. Isso se dá porque, em regra, a norma não incriminadora apenas auxilia a aplicação da norma incriminadora.